Seja bem-vindo ao terceiro módulo do nosso curso de Teologia Sistemática. E nesse módulo a gente vai estudar antropologia bíblica, a doutrina bíblica a respeito do ser humano. E eu quero começar falando que o ser humano ele foi criado com o propósito de glorificar a Deus e desfrutar dele eternamente. Isso é o que afirma o Catecismo de Westminster, muito conhecido, principalmente nos meios reformados. E um outro irmão também do meio reformado, John Piper, um dos meus autores favoritos, ele diz que conhecer a Deus e glorificá-lo e também desfrutar de Deus não são coisas separadas. Na verdade, nós glorificamos a Deus enquanto nós desfrutamos dele. Então, quando a gente fala a respeito do propósito da criação da humanidade, a gente precisa entender que ao mesmo tempo que nós fomos criados para a glória de Deus, também ser criado para a glória de Deus significa que você foi criado para desfrutar de quem Deus é. Então, a gente sabe, a partir da doutrina bíblica da Trindade, que a natureza de Deus, como ela é ensinada na Escritura, ela envolve Deus ser um Deus eterno e triuno. Então, sabendo que Deus é um Deus eterno e triuno, nós podemos afirmar com toda certeza que Deus não criou a humanidade, tendo como objetivo suprir alguma necessidade de solidão interior sua. Você ouve, às vezes, pessoas ensinando, dizendo que Deus estava solitário, que Deus sentia necessidade de alguém para ter comunhão, para conversar. Mas isso não é o que o texto bíblico afirma para nós, porque o texto bíblico afirma que Deus eternamente é Pai, Filho e Espírito Santo. E a comunhão intratrinitária impede Deus de sentir qualquer tipo de solidão, de falta. E por isso a gente precisa dizer que Deus não nos criou, Deus não criou a humanidade, Deus não fez Adão ali e colocou ele no jardim porque precisava de alguém para ter comunhão. Não. Deus criou toda a raça humana, tendo como objetivo o desejo não de ser suprido, mas tendo como objetivo que nós pudéssemos desfrutar dele. Deus não nos cria por conta de uma falta, Deus nos cria por conta de uma sobra. O amor de Deus dentro da comunhão da Trindade é tão grande e transbordante que Deus decide que ele vai derramar esse amor por seres criados por ele. Seres esses que iriam cair em pecado, que iriam rejeitá-lo, mas que mesmo assim ele, com o seu amor e com o seu poder, iria alcançá-los para que eles pudessem desfrutar da sua glória eterna. Então, quando a gente fala a respeito de o que significa ser humano, no cerne do que significa ser humano está termos sido criados para essa glória. Mas ao sermos criados para essa glória, fomos criados também à imagem de Deus. Então, compreender que o ser humano foi criado à imagem de Deus é outro ponto aqui que a gente precisa ressaltar quando a gente fala a respeito da criação da humanidade. Então, quando Deus falou, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, o sentido ali, de acordo com Wayne Grudem, é que Deus planeja fazer com que a criatura seja semelhante a ele. Então, as palavras usadas no texto original para imagem, que é a palavra tselem, e a palavra semelhança, que é a palavra demut, elas têm uma referência que é algo que é parecido, que é próximo, mas que não necessariamente é idêntico àquilo que é a coisa original. Então, quando a gente fala a respeito de a humanidade ser a imagem e semelhança de Deus, eu sei que existem muitas discussões. O que significa o ser humano ser imagem e semelhança de Deus? Será que tem a ver com atributos intelectuais? Será que tem a ver com atributos morais? Mas a verdade é que na Escritura não existe uma preocupação em estabelecer de forma minuciosa cada um desses pontos. A preocupação da Escritura é dizer para nós o seguinte, olha, vocês foram criados para que vocês fossem parecidos com Deus. E sendo criados para que fossem parecidos com Ele, ou seja, nós não somos iguais a Deus,
nós somos semelhantes, parecidos, existe uma proximidade na nossa constituição. Isso significa que Deus nos criou para que nós pudéssemos relacionar com Ele, para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. E não só para que tivéssemos comunhão, mas para que essa comunhão fosse o centro de uma vida que faz com que nós possamos expressar quem Ele é através das nossas vidas. A imagem e semelhança não consiste necessariamente na capacidade intelectual ou na capacidade moral. Não consiste na capacidade criativa exclusivamente, também não consiste na capacidade do ser humano de pensar para além, de forma transcendente em relação à criação. Não. A imagem e semelhança tem a ver com o fato de que, na totalidade do nosso ser, nós temos coisas que remetem àquele que nos criou. Não só ao poder e à criatividade dele. A gente olha para a criação, a gente olha para os céus, a gente olha para a natureza, a gente olha para os animais, a gente olha para tudo ao nosso redor. E a gente vê relances da majestade, da glória de Deus, do poder dele, da grandeza dele. Mas quando a gente olha para o ser humano, a gente consegue ver algo que realmente se parece com ele, que não só expressa uma característica dos seus atributos e do seu caráter, mas a gente está olhando para algo que, pelo menos em potencial, tem ali uma representação de como Deus é. É óbvio que essa representação e essa imagem foram distorcidas pelo pecado, mas a realidade é que ainda assim, o ser humano, mesmo após a queda, ele continua sendo imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança foram afetadas pelo pecado? Com toda certeza. Essa imagem e semelhança podem muitas vezes estar escondidas debaixo de camadas de distorção, seja essa distorção causada pela própria natureza pecaminosa do indivíduo ou uma distorção que é causada pela estrutura pecaminosa da cultura da nossa sociedade. Sim, com certeza a gente vai encontrar isso, mas independente dessas coisas, a gente vai olhar para o ser humano e a gente vai conseguir ver, pelo menos de relance, com o que Deus se parece, como Deus é. E ainda que as distorções nos impeçam de ver isso plenamente, todo ser humano, dependendo de como você olhar, de qual ângulo pelo qual você vai olhar, você vai conseguir ver ali que a imagem de Deus, ela persiste naquele humano. Agora, uma dúvida comum que surge quando a gente fala a respeito da natureza humana e do que consiste a constituição do ser humano, pelo menos biblicamente, é a respeito de se o homem é constituído de corpo, alma e espírito, ou se ele é constituído apenas de corpo e alma, e na verdade alma é simplesmente uma outra palavra para espírito, e a gente não deveria fazer uma separação, ou até mesmo se o ser humano ele é uma realidade indivisível, que não pode existir de maneira separada. Então, quando a gente fala de corpo e alma, ou mesmo de espírito, na verdade, essas coisas elas não podem ser divididas e o ser humano ele deixa de ser humano quando você divide essas partes que constituem o seu ser central. Vamos discutir um pouco cada um desses pontos aí. Então, a gente vai chamar isso de tricotomia, que seria a ideia de que o ser humano é constituído de corpo, alma e espírito, como coisas separadas, que estão unidas na pessoa humana, mas que são coisas em si mesmas. Nessa posição da tricotomia, a gente vai achar uma tentativa de fazer uma afirmação que é: a Bíblia faz diferenciação entre as palavras alma e a palavra espírito, e dentro dessa diferenciação, se a gente for encarar o texto de forma mais literal, a gente precisa afirmar que o ser humano é constituído de corpo, alma e espírito, e então a gente tem 3 partes, por isso tricotomia, e a gente tem que encarar cada uma como uma entidade separada. Essa posição ela vai ter alguns problemas, e se você for ler sobre teologia, você vai ver, principalmente autores reformados, eles tendem mais à dicotomia. Você vai ver que
O problema dessa posição é que, às vezes, acontece uma tendência de se diminuir a importância de coisas como as emoções humanas, o intelecto humano, às vezes até mesmo a vontade humana, porque são coisas que são consideradas como coisas que fazem parte da alma. Por isso, são menos espirituais do que outras faculdades do ser humano ligadas ao espírito. Então, também tem a tendência, dentro da tricotomia, de fazer uma separação exagerada desses elementos. Fazer distinções, principalmente entre alma e espírito, que não encontram respaldo bíblico. Uma explicação exagerada sobre esses tópicos, não levando em consideração de fato o que a Bíblia diz, mas muitas vezes o que determinados autores tinham como já uma visão de mundo que eles impuseram sobre o texto. A segunda posição é a dicotomia, que é uma tentativa de simplificar a abordagem a essa constituição humana, levando em consideração que a Bíblia ela não discorre muito sobre as diferenças entre alma e espírito. Então, parece que os dois termos se tornam intercambiáveis. Qual o problema dessa posição? O problema dessa posição é que a gente encontra distinção na Bíblia entre alma e espírito, e essa distinção não parece ser arbitrária, e aí essa posição acaba ignorando certos textos que levam em consideração a diferença entre esses dois. E aí você tem uma outra posição que é chamada de monismo, e no monismo você tenta ali assegurar a integridade humana na sua constituição. O monismo ele vai afirmar que o ser humano ele é indivisível, só que com esse posicionamento ele acaba negando a realidade não corporal, carnal, do ser humano. Não carnal no sentido negativo, mas carnal no sentido de se ter carne. E, por isso, dentro do monismo, você acaba negando a realidade da existência humana fora do corpo. Então, portanto, certos aspectos do ensino bíblico sobre o que a gente chama de escatologia pessoal, ou seja, o que acontece com o indivíduo após a sua morte, acabam sendo negados pelo monismo. Então, para concluir esse ponto aqui a respeito da constituição humana para você que tem dúvidas sobre isso. O que me parece é que, assim como alguns outros assuntos da Bíblia, a Escritura não se propõe a explicar tudo aquilo que ela menciona. Tem coisas que são mencionadas na Bíblia, mas que o texto bíblico simplesmente não tem ali uma explicação detalhada sobre aquilo. Então, de fato, textos como Hebreus 4:12 vão fazer uma distinção clara entre alma e espírito. Vão dizer ali, o texto de Hebreus vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela divide juntas e medulas, alma e espírito. Então, ele está falando de coisas que são separadas ali, está falando de coisas que não são exatamente a mesma coisa. Então, a distinção entre esses dois, no meu ponto de vista, é difícil de ser ignorada. E, ainda que a gente deva afirmar a integridade humana, a unidade do ser humano, e isso daí tem a ver até com a própria doutrina da ressurreição, que vai dizer que, mesmo o ser humano tendo uma existência fora do seu corpo, por exemplo, após a sua morte, em que os mortos em Cristo vão para estar com Ele. Então a gente não afirma coisas como uma espécie de sono da alma. A gente afirma que, assim como Jesus falou para aquele homem que estava sendo crucificado próximo a ele, ele creu e por isso Jesus disse, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ele não falou, olha, daqui a um bom tempo, quando houver a ressurreição, não. Ele falou, hoje você vai estar comigo. E a gente tem outros exemplos, até no próprio livro de Apocalipse, em que você vê pessoas que já morreram em Cristo e que estão vivendo uma realidade de comunhão com Deus no céu. Então isso é uma realidade, a gente não pode negar isso. Ainda que o monismo talvez tenha até um impulso que eu considero positivo, que é entender
o que muitas vezes é ignorado dentro do evangelicalismo moderno, que é que o nosso objetivo, o nosso propósito, a promessa que nós temos de Deus não é ir morar no céu de forma desencarnada, mas a promessa que nós temos de Deus é que nós vamos ter corpos ressurretos, corpos glorificados e que a gente vai viver nesse corpo aperfeiçoado pela glória de Deus, livre do pecado, reinando com Cristo. Isso daí é a promessa. A promessa bíblica tem a ver com a ressurreição. Por isso Paulo, quando ele vai discutir isso em 2 Coríntios, ele vai dizer, olha, eu preferiria não ser encontrado despido. O que é essa linguagem? Obviamente uma linguagem simbólica ali, ele está usando figuras para explicar algo. O que significa não ser encontrado despido? Significa ter a experiência de ter o seu corpo revestido pela imortalidade na glorificação antes de experimentar a morte e não depois. Então, o monismo está tentando falar de uma perspectiva que é, sim, muitas vezes ignorada, mas ele acaba exagerando para um outro lado. Por isso, a minha posição pessoal é a seguinte, é que ainda que eu afirme a tricotomia como um conceito bíblico, a sua aplicação parece mais próxima da dicotomia. Significando que, em teoria, a gente afirma que existe uma diferença entre corpo, alma e espírito. Em teoria, a gente afirma isso. Agora, a Bíblia para explicar quais são as diferenças exatas entre esses dois? Eu acredito que não. A Bíblia explica para nós qual é a aplicação da diferenciação entre alma e espírito? Eu acredito que não. Na prática, a gente não consegue separar alma e espírito de maneira satisfatória. Então, por isso, eu acredito que a gente deve encarar os dois como uma unidade indivisível na experiência humana. De fato, o texto de Hebreus ele vai afirmar que a palavra de Deus ela é poderosa o suficiente para separar esses dois. Mas o texto não está dizendo que a gente tem que fazer essa separação. A gente não tem orientação bíblica dizendo, olha, você precisa entender o que vem da alma, o que vem do espírito. Não. A Escritura vai tratar esses dois como coisas que estão sempre ligadas uma à outra, ainda que elas sejam coisas diferentes. Então, eu acredito que é possível que um dia a gente vai ter a resposta para qual é a aplicabilidade dessa divisão. É possível que isso aconteça, mas não me parece ser uma resposta ou orientação que nós encontramos na Bíblia. Então, eu creio na diferença entre corpo, alma e espírito? Sim. Eu creio que a gente deveria encarar essa diferença como algo importante para a aplicação disso na vida cristã? Eu acredito que não. Eu acredito que nós devemos encarar as partes que são corpóreas da nossa existência e a gente deve encarar as partes que são não corpóreas, não na nossa carne, no nosso corpo, ou seja, a nossa alma e o nosso espírito, como coisas que estão sempre juntas. Então, tudo que diz respeito à nossa realidade interior, subjetiva, eu acho que cai nessa categoria. Então, espírito e alma estão ligados, são indivisíveis e nós devemos encarar os dois como coisas que vão sempre andar lado a lado. E por isso, em teoria, eu creio na tricotomia, mas na prática, eu acredito que essa tricotomia se parece muito mais com dicotomia. E isso eu faço para poder afirmar o texto bíblico. Se o texto bíblico faz diferença entre os dois, então eu preciso fazer diferença entre os dois. Se o texto bíblico não me dá os dados exatos de qual é essa diferença, então eu não vou ficar inventando quais são esses dados. E eu vou ter uma atitude prática guiada pela Escritura, que é, eu vou encarar que o meu corpo faz parte da constituição do meu ser
e eu vou encarar que espírito e alma fazem parte dessa constituição do meu ser interior, do meu mundo interior, dessa realidade a respeito de quem eu sou, que talvez se eu morrer hoje, é o que vai experimentar a comunhão com Deus no céu. Mas eu sei que a realidade do ser humano, ela não é possível de ser dividida. A realidade do ser humano não é possível de ser fragmentada. Por quê? Porque nós somos espírito, alma e corpo. Um ensino muito errado que eu já ouvi há anos atrás é que algumas pessoas falavam: nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Mas nada disso você vai encontrar na palavra de Deus. Você não vai encontrar esse tipo de divisão. O que você vai encontrar é a Bíblia afirmando vezes a respeito da realidade do nosso corpo, que faz parte de quem nós somos, da realidade da nossa alma, que faz parte de quem nós somos, da realidade do nosso espírito, que faz parte de quem nós somos. Então você é a totalidade desse ser. Você não é somente a parte não corpórea, você também não é só o corpo, e inclusive alguns pensamentos modernos acabam tendo uma visão um tanto quanto instrumentalizada em relação ao corpo. Então as pessoas elas pensam quase que assim: não, eu tenho um corpo. Não, você não tem um corpo. Você é um corpo. Porque tudo que diz respeito à constituição do ser humano é quem você é. Por isso a ressurreição é importante. Porque no fim de tudo, Deus não vai ignorar esse aspecto corpóreo. Pelo contrário, ele vai restaurar. Por isso a gente deve olhar para a realidade do ser humano como um ser que é a imagem de Deus e um ser que é constituído como espírito, alma e corpo. Então a gente deve dar atenção para o nosso corpo, porque isso de fato foi algo que foi dado para nós por Deus, para que nós pudéssemos viver a partir desse corpo. A gente deve dar atenção para as nossas emoções, para o nosso intelecto, para a nossa vontade, para tudo que diz respeito ao nosso mundo subjetivo, e a gente deve dar atenção também para tudo que diz respeito a esse mundo subjetivo que se conecta com uma espiritualidade bíblica. Você precisa pensar em si mesmo como um ser completo. E pensando em si mesmo como um ser completo, você deve entender que esse ser é um ser que foi chamado para obedecer à palavra de Deus. Por isso Paulo vai falar em Romanos 12 de entregarmos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo, obviamente, e a Bíblia, obviamente, não tem uma visão negativa sobre o corpo, não tem uma visão negativa sobre as emoções, não tem uma visão negativa sobre o intelecto. Nada disso é a postura da Escritura. Por quê? Porque a Escritura ela encara tudo isso como parte de quem nós somos. E tudo isso deve ser direcionado para a glória de Deus. Então você glorifica a Deus com a forma como você lida com o seu corpo, você glorifica a Deus com a forma como você lida com as suas emoções, com o seu intelecto, com a sua espiritualidade, com tudo isso tem a ver com o viver para a glória de Deus. E em todas essas coisas, vivendo para a glória de Deus, nós podemos desfrutar dele, da sua glória, do conhecimento de quem ele é, porque foi exatamente para esse propósito que ele nos criou.